quando não conseguimos realizar nossos projetos e os nossos planos, não podemos nos desesperar e nem perder a esperança, pois Deus, Ele está no controle de tudo. Esse é o estudo de número 1209 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitas pessoas se frustram quando não conseguem realizar os seus projetos e elas perdem a esperança. Vamos ao nosso tema, renovando a esperança. Nosso texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E tem outra versão que diz: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Muitas pessoas fazem projetos, fazem planos, muitas pessoas até se comprometem, e isso é bom, pois Deus nos dá essa capacidade, Deus nos dá a capacidade para planejarmos. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Quando nós aprendemos a depender do Senhor, mesmo que os nossos projetos e os nossos planos não se realizem, não perdemos nem a esperança e nem a paz, pois confiamos plenamente que Deus está no controle de todas as coisas. Salomão, ele nos ensina que nós podemos fazer os planos. Provérbios capítulo 19, verso 21, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Podemos e devemos fazer planos, precisamos tentar fazer a nossa parte, mas não podemos nos esquecer que é Deus quem dá a vitória, que é Deus quem ajuda, que é Deus quem nos sustenta e é Deus quem decide. É de Deus tanto o querer como o efetuar. Nós não podemos nos esquecer que tudo tem o tempo determinado para acontecer, como ensina o nosso texto base. Vamos ver Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando nos voltamos para a palavra do nosso Deus, nós somos fortalecidos e nós aprendemos a colocar os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos nas mãos do Senhor. Nós aprendemos a ouvir e a obedecer as orientações dele. Provérbios capítulo 16, verso 9, olha o que Salomão diz: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Como é bom dependermos do Senhor, como é bom nos colocarmos nas mãos do Todo-Poderoso, pois Ele nos conduz, Ele dirige os nossos passos e Ele nos abençoa. Ele faz nós termos sucessos, Ele faz nós sermos vencedores. E quando nos frustramos diante das expectativas não alcançadas, nós podemos até adoecer. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. A Bíblia nos orienta que não devemos colocar a nossa esperança naquilo que pode nos frustrar, nas coisas passageiras desta terra, mas sim nós devemos colocar a nossa esperança naquilo que é eterno, no
no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. E quando realizamos os nossos planos, nós ficamos alegres, não é verdade? A Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 13, verso 19 diz: a esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. Salomão ensina que o desejo realizado é como uma árvore de vida. Nós podemos nos lembrar do exemplo de Ana, esposa de Eucana. Ela tinha um problema que não tinha solução. 1 Samuel capítulo 1, verso 6, a parte final do versículo diz: porque o Senhor a tinha deixado estéril. Esse era motivo de frustração, era motivo de tristeza para Ana. Embora ela tivesse o amor do esposo, ela poderia não se sentir completa e até mesmo não se sentir realizada e nem feliz. 1 Samuel capítulo 1, verso 5, porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla por quanto grande era seu amor para ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Na cultura judaica, na época, era uma infelicidade a mulher não gerar, era até considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Mas o amor de Eucana não diminuía pelo fato de Ana não poder lhe dar filhos. Além da esterilidade, Ana tinha uma rival, uma mulher cruel e invejosa. Ela disputava o amor de Eucana e humilhava constantemente a Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 6, a parte A, que é a parte inicial do versículo, que diz: Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, ou seja, dia após dia, ano após ano. Penina provocava, humilhava e desprezava Ana pelo fato dela ser estéril, e Penina dava muitos filhos a Eucana. Mas Ana, diante desta situação, ela chorava, ela se entristecia e ela até não comia. 1 Samuel capítulo 1, verso 7 diz: isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Que tristeza que Ana estava vivendo quando eles iam a Siló, quando eles iam lá na casa de Deus, quando eles subiam à casa do Senhor. Mas mesmo naquela situação, ela não deixava de ir, ela ia ao templo, pois ela tinha esperança de que Deus poderia mudar aquela situação, de que Deus poderia mudar aquela história. Ana é um exemplo de atitude e de esperança para nós, pois mesmo diante de todo o sofrimento, ela não deixava de buscar a presença do Senhor. E certa vez, naquela amargura que Ana estava vivendo, ela tomou uma atitude que renovou a sua esperança. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 diz: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ana não ficou acomodada, ela tomou uma atitude. Ela foi buscar a presença do Senhor. Muitas vezes é necessário esforço para renovarmos a nossa esperança, e Ana se esforçou. Ela foi buscar a presença do Senhor, ou seja, ela foi orar ao Deus que dá atenção, ao Deus Todo-Poderoso. Ela foi falar com o nosso Deus que é vivo. 1 Samuel capítulo 1, verso 10 diz assim: com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Na presença do Senhor, Ana se derramou, ela se quebrantou, e Davi nos ensina que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e abatido. No Salmo 51, verso 17 diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito,
Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Coração quebrantado é um coração sensível, é um coração contrito, é uma pessoa que reconhece a fragilidade e ela reconhece que precisa viver na dependência do nosso Deus. Salomão nos ensina que a oração do justo, ela alegra o nosso Deus. Provérbios capítulo 15, verso 8 diz: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. A oração dos justos alegra o nosso Deus, é o contentamento do nosso Deus, a nossa oração, portanto, dá alegria ao nosso Deus. Davi ensinou que o Senhor está junto, está perto de quem tem o coração quebrantado. No Salmo 34, verso 17 ao verso 19 diz: suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Ou seja, quando nós suplicamos, clamamos, nos derramamos diante do Deus vivo e poderoso com coração sincero, dependente e fiel, nós recebemos a atenção do Todo-Poderoso, nós somos salvos e sustentados por Ele diante das adversidades. Por isso, é necessário termos esperança no agir do nosso Deus. E Ana, diante do sofrimento, da adversidade, ela foi buscar a presença do Senhor. Na presença do Senhor, ela renovou a sua esperança. E nós renovamos a nossa esperança e também somos fortalecidos na presença do Senhor. Ana demonstrou a esperança dela renovada. Ela fez um voto ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 11 diz: e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti e a Vé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Na presença do Senhor, Ana reconheceu que ela dependia unicamente, exclusivamente do Senhor, e ela derramou o seu coração, ela falou da sua humilhação e ela fez uma promessa de dar ao Senhor o que mais era importante para ela, o filho que ela receberia do Senhor. Ana, ela demonstrou a sua esperança renovada, perseverando na oração. 1 Samuel capítulo 1, verso 12, verso 13 diz: enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca, como Ana estava orando silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Eu lendo esse versículo, eu me lembrei do Salmo que diz assim: tem momentos que devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. E Ana, ela não tinha mais palavras para falar, mas ela perseverou orando, ela insistiu, ela não desanimou. Davi nos ensina que Deus sabe de todas as coisas, de tudo que nós vamos falar, mesmo quando não conseguimos falar. Salmo 139, verso 3 e verso 4 diz: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra
palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Davi está nos mostrando como o nosso Deus é soberano, como ele sabe de todas as coisas, como ele conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus conhece tudo que está em nós, nossas angústias, nossas aflições, adversidades, e Deus quer que aprendamos a depender dele, assim como fez Ana. Na presença do Senhor, Ana teve a esperança renovada, mesmo tendo sido acusada agora, sabe por quem? Pelo sacerdote Eli. Lembra que ele estava sentado observando ela, e Eli a teve como uma mulher embriagada. Ela estava restaurada e ela estava em paz, ela não estava embriagada. Olha como que ela disse a Eli. 1 Samuel capítulo 1, verso 18, a parte A. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de minha pessoa. Quando nós estamos angustiadas e aflitas, nós podemos reagir até mesmo com agressividade ou com apatia. Mas quando nós temos nossa esperança renovada, estamos com o coração em paz, aí nós reagimos com paz e tranquilidade como Ana reagiu, e você pode ter certeza, na presença do Senhor, Ana teve a sua esperança renovada e ela prosseguiu o seu caminho, não mais amargurada e triste. 1 Samuel capítulo 1, verso 18, a parte final. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento, não havia mais tristeza em Ana. A paz estava reinando, a esperança dela estava renovada, e ela recebeu do Senhor a bênção que ela tanto queria, um milagre que ela foi buscar no Senhor, pois no Senhor ela renovou a fé, a alegria, a esperança. Eu vou começar a concluir. Ana teve sua esperança renovada na presença do Senhor. Ela fez um compromisso com Deus, ela perseverou em oração e não desistiu. E quando ela recebeu o milagre, quando ela recebeu a Samuel, o filho que Deus deu a ela, ela o consagrou ao Senhor, ela cumpriu o voto que ela tinha feito, que nesse dia a sua esperança possa ser renovada, que as suas forças possam ser revigoradas pelo nosso Deus, assim como a sua fé e como a sua alegria, porque na presença do Senhor somos fortalecidos e recebemos ânimo para prosseguirmos avante na caminhada. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, tem sido uma bênção a tua participação, e não se esqueça de dar o seu like, que o nosso bondoso Senhor Jesus, ele te abençoe com todas as sortes de bênçãos, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva, e que o nosso Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, ele continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo.